Qual a importância do autoconhecimento? Ou o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Passamos mais tempo no trabalho, então as pessoas começaram a adoecer dentro das organizações e com essa consequência, as organizações que são movidas por pessoas também começaram a adoecer. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu faço de melhor? O que eu gosto de fazer? Elas começaram a se questionar muito. E com isso o autoconhecimento foi tomando e está cada vez mais sendo um caminho de cura, porque logo quando eu me conheço, eu me liberto. Quando eu não me conheço, eu trabalho mais no julgamento, no achismo e trabalho muito mais na queixa e não na solução. Trabalho mais na dor, mais na minha sombra e não mais no meu caminho de luz. E todos nós somos seres de luz. Então, por isso trabalhar o autoconhecimento ou falarmos sobre autoconhecimento ou trazermos essa palavra, esse conhecimento de si mesmo para dentro das organizações, para dentro das nossas famílias, para a roda de amigos, é tão importante que trabalha também a autocura e também trabalha a forma de compaixão. Doenças surgiram e a gente sabe que o mal do século é a depressão, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas depressivas e com tudo isso que nós estamos vivendo no momento com essa pandemia, o aumento também de suicídios em função de tudo isso que está acontecendo e também pela falta de acolhimento, pela falta de autoconhecimento, que há momentos em que você entende que você está sozinho ou que você não faz parte deste mundo. Então, quando eu me conheço, eu também trabalho mais a empatia comigo mesmo, mas também com os outros e com a sociedade. E isso tem ganhando cada vez mais espaço, porque se eu trabalho o autoconhecimento, eu trabalho o meu propósito de vida. As organizações estão repensando nisso, marcas que estão hoje entendendo o seu papel social, as suas responsabilidades, elas estão repensando no seu propósito, né? Para que eu estou construindo essa empresa, qual é o motivo dessa empresa e qual é o futuro, o que eu estou contribuindo com a sociedade. E como cidadão, como pessoa, como ser humano, eu também me faço essa pergunta. E isso é só através do autoconhecimento. Como que faz para trilhar um caminho do autoconhecimento? Primeiro eu preciso ter a consciência ou eu preciso ter a coragem de pedir ajuda, porque o autoconhecimento é um caminho que tu vai trilhar sozinho, mas que tu precisa também de apoio, de ajuda, de auxílio através de ferramentas ou pessoas que trabalham com várias técnicas ou até mesmo de uma terapia. Por que não fazer terapia? Eu faço terapia, muitas pessoas fazem terapia e a terapia por muitos anos ficou muito mais na parte clínica ou a gente também tem um estigma que era para pessoas loucas, né, a terapia. E na verdade não, a gente sabe que todos nós deveríamos passar por uma terapia para tratarmos coisas que estão escondidas e que no momento de estresse acabam aparecendo e aí podem cada um levar a uma atitude, a um delírio, a uma loucura, a um processo de depressão. Então, se realmente todos pudessem passar por uma terapia, seria importante. Primeiro, a gente precisa ter essa consciência que é necessário. E essa consciência é quando eu começo a me perguntar se eu estou feliz num casamento. Essa consciência eu começo a me perguntar se eu estou feliz naquele trabalho que às vezes eu passo 8, 10, 12 horas e eu saio exausto. Ou se não, no outro dia eu digo que horror, eu tenho que voltar para aquele lugar. Então já começa aí um processo de autoconhecimento. Quando eu paro para pensar na minha carreira, poxa, eu fiz a administração, eu sou advogado porque meu pai, porque meu tio, porque meu avô era, mas não era o que eu desejava ser. Então, quando você começa a ter os seus pontos de interrogações, né? Quando você começa a ver que tem algo que não está tão legal, você começa a se questionar. E é claro, é natural do ser humano sermos insatisfeitos. Mas por muito tempo nós éramos mais insatisfeitos, e a sociedade ainda continua doente, pela parte material. Adquirir bens materiais, até pelas necessidades passadas que vivíamos uma escassez. Hoje nós temos acesso a muitas coisas.
Eu preciso fazer as perguntas certas, provavelmente lá tem um ponto de interrogação e tem os porquês que eu estou fazendo isso, por que eu devo fazer isso, por que eu quero fazer isso. Então, fazer as suas perguntas e pedir ajuda. Muitas vezes a gente não sabe pedir ajuda e a nossa sociedade fomenta que pedir ajuda é ser fraco, é ser incompetente. Então, nesse momento, eu acredito que pedir ajuda e ter a consciência e fazer as perguntas levam num caminho de autoconhecimento, fora todas as ferramentas que a gente tem para utilizar. Então, em busca de profissionais que possam apoiá-lo nesse processo de autoconhecimento através de técnicas, mas também a sua rede de acolhimento, a sua família, os seus amigos, até mesmo um feedback que pode fazer você pensar e iniciar esse caminho. E iniciar o caminho pode ser coisas bem básicas, como repensar na minha carreira, como a gente vem falando, como eu comecei, aonde eu estou, onde eu quero chegar, se hoje o que eu faço me faz feliz, é olhar para a minha vida, é olhar para minhas relações. Então já começa aí um caminho de autoconhecimento. Existem várias ferramentas de avaliação de perfil comportamental. Como a pessoa funciona, quais são as competências que ela tem desenvolvidas, quais são as competências que ela quer desenvolver. Mas existem outras ferramentas que levam ao autoconhecimento, como a constelação familiar, como o Theta Healing. Eu atualmente sou facilitadora de Enneagrama. Enneagrama é uma ferramenta que trabalha autoconhecimento, que fala dos 9 tipos de personalidades, 9 tipos de personas. Ele fala do centro de habilidades e ele traz muito esse olhar de quem a gente é e como a gente é. Então existem diversas avaliações de perfil comportamental e diversas técnicas para trabalhar o autoconhecimento. Esse profissional, esse ser humano que quer trabalhar o autoconhecimento, a minha sugestão, as minhas dicas seriam ele experimentar uma dessas técnicas, dessas diversas técnicas, e ele poderia iniciar com uma avaliação de perfil comportamental, onde já traz um pouco da história dele. Ele também pode fazer uma autobiografia falando um pouco dele, e ele também vai ter consciência nisso, e experimentar outras ferramentas. Existem diversas ferramentas, como eu disse, mas ele também precisa se conectar com aquela ferramenta que faz mais sentido. O importante é que ele inicie, que ele busque ferramentas, e existem várias ferramentas gratuitas hoje disponíveis, assim como existem vários profissionais qualificados trabalhando muito sério com esse processo de autoconhecimento. Então, o importante não é só a ferramenta, mas o importante também desse indivíduo, desse ser humano, é a consciência e o querer. Porque pode existir a melhor ferramenta, mas se ele não estiver disponível para fazer a transformação que deve começar por ele, com certeza nenhuma ferramenta será a solução para ele. Oi, gente, eu sou Lucélia Oric, sou idealizadora do Papo de RH. Inscreva-se no nosso canal, participe e acompanhe os nossos conteúdos.